pedi para que o Senhor confirmasse se era aquilo mesmo, se era sobre esse assunto mesmo que eu deveria falar. E o irmão Elielson, ele costuma sempre postar algumas fotos do versículo da devocional dele. E eu nunca presto atenção na foto, nem no que ele escreve ali, mas naquele dia eu me atentei ao que estava escrito ali na foto da Bíblia, e ali falava sobre primícias. E mais uma coincidência do Espírito, quando ele pegou o microfone para fazer a leitura da palavra hoje, ele leu exatamente Gênesis 4, que eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, para que nós possamos fazer a leitura desse texto. Vamos ler em Gênesis capítulo 4, alguns versículos. Adão teve relações com ela, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero agradecer ao pastor Brista pela oportunidade, ao pastor Samuel pela confiança. Também queria agradecer ao meu marido, honrá-lo aqui, porque ele é o primeiro que me incentiva quando a gente quer fugir. Ele é o primeiro que fala: não vai, que eu te ajudo, e realmente ele me ajuda muito, e eu quero honrar você, amém? E eu queria falar então, meditarmos um pouquinho sobre primícias. E primícias fala da primeira parte de algo. E na Bíblia, quando nós vamos estudando, em várias partes da Bíblia, sempre é mencionada essa palavra primícias. E no Antigo Testamento nós vemos sempre que fala dos primeiros frutos da terra, de algo que se oferece ao Senhor. E eu queria que nós meditássemos um pouquinho, porque quando nós falamos de primícias, às vezes, eu falo por mim, porque o Senhor me ensinou muito sobre isso, mas às vezes a primeira coisa que nos vem à mente: nossa, ela já vai falar de oferta, né? Já vai falar de dinheiro. E primícias é muito mais do que apenas uma parte ou a parte da nossa vida financeira. Mas primícias, quando nós falamos de dar primícias ao Senhor, envolve toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver e cada área da nossa vida. Na nossa cultura, nós temos o costume, por exemplo, de uma festa de aniversário. Quando nós vamos partir o bolo, o primeiro pedaço sempre vai para um convidado que nós queremos dar uma honra a mais do que todos os demais. Ali, quando nós assim fazemos, estamos sinalizando que ele é algo mais, ele está recebendo naquele momento uma honra mais especial que todos os demais. E isso é muito bom, e nós gostamos quando somos honrados, quando nós somos reconhecidos. E não é diferente com o nosso Deus. O Senhor está esperando que na nossa vida esse primeiro pedaço sempre seja dele. Aleluia. A primeira parte de tudo aquilo que nós recebemos, nós precisamos reconhecer que recebemos do Senhor, e então das suas próprias mãos nós devolvemos. Primícias tem a ver com o que você faz quando você acorda pela manhã. Muitas pessoas já acordam com uma agenda cheia de compromissos, e quando ela vai olhar para a agenda dela, ela já se depara com a falta de tempo para dobrar os seus joelhos, meditar na palavra. E nisso a semana vai passando, e muitos cristãos, infelizmente, só vão se lembrar do Senhor no dia de culto. E não é isso que o Senhor está esperando dos filhos dele. E ele nos deixa aqui alguns exemplos na Bíblia de homens e também mulheres. Nós vamos falar de alguns aqui que entregaram ao Senhor as primícias de tudo e foram honrados pelo Senhor. E como nós lemos daqui na história de Caim e Abel, e eu em toda a Bíblia achei palavras sobre primícias, mas o Senhor me levou
para essa história por se tratar do início, o início da humanidade. E aqui é um princípio que nós devemos observar, um princípio que segue aqui antes da lei, porque eu sei que muitas vezes há resistência quando se fala de primícias, por conta de nos trazer a ideia de ser algo de um tempo onde está o vigor da lei. Mas na verdade nós precisamos voltar ao início um pouquinho e meditar que primícias tem a ver com o princípio que o Senhor estabelece já no início da humanidade. E Abel e Caim, os dois resolvem ofertar algo ao Senhor. Mas na atitude de cada um tem algo que nos traz a reflexão. A Bíblia começa dizendo que Caim, no fim de uns tempos, algumas traduções diz passado algum tempo,